Esta não é apenas uma história sobre um homem que perdeu tudo. É sobre o que o fogo não consegue destruir, sobre o que fica quando a fumaça baixa e as cinzas esfriaram, sobre um caipira que vivia sozinho há 6 anos, não porque não tinha ninguém, mas porque tinha desistido de precisar de alguém, sobre uma noite de agosto que levou embora a casa, os bois, o paiol, a tulha, tudo que ele tinha construído com as próprias mãos. Mas dentro das cinzas ainda quentes daquela manhã, ele encontrou algo que Marlene tinha escondido, algo que ela guardou sem contar para ninguém. E o que estava dentro daquilo mudou o rumo de tudo. Fica até o fim. Porque o que estava dentro daquela lata e o que aquelas palavras fizeram com um homem que tinha desistido de viver, você precisa ouvir. Se você gosta de histórias que têm cheiro de terra molhada e peso de verdade, inscreve no canal e deixa seu nome e sua cidade nos comentários. Eu leio todos. Vamos juntos. Zé Bento acordava antes do galo. Sempre tinha sido assim, desde menino, quando o pai batia na porta do quartinho às 4 da manhã e dizia que a roça não esperava. Só que agora não tinha pai, não tinha roça grande, não tinha ninguém batendo em porta nenhuma. Tinha só ele, o silêncio do sítio e o hábito teimoso de abrir os olhos quando o mundo ainda estava escuro. 58 anos. Corpo de homem que trabalhou a vida inteira. Costas largas, mãos grossas, rosto marcado pelo sol do Triângulo Mineiro como couro curtido. Mas havia algo nos olhos de Zé Bento que não combinava com a dureza do resto. Eram olhos que já tinham sido alegres, que tinham brilhado de um jeito que as pessoas notavam, que agora simplesmente existiam, sem brilho nenhum, como brasa que virou cinza, mas que ninguém apagou de vez. Marlene tinha morrido 6 anos atrás. Câncer. Daqueles silenciosos que chegam devagar, fingem que não são nada, e quando a pessoa percebe, já é tarde. Ela tinha descoberto em setembro e foi embora em março. 6 meses. Tempo suficiente para Zé Bento aprender que existe uma diferença entre estar sozinho e estar sem ninguém. Antes de Marlene, ele tinha ficado sozinho muitas vezes, na roça, no curral, nas madrugadas em que ela dormia e ele ficava na varanda ouvindo a chuva, mas nunca tinha ficado sem ninguém. Depois dela, entendeu a diferença na carne. Os filhos queriam que ele fosse morar na cidade. Dalva, a mais velha, tinha feito isso virar quase uma campanha. Ligava toda semana com um argumento novo. O sítio era longe de médico. O sítio era trabalho demais para um homem da idade dele. O sítio não tinha futuro. Futuro. Zé Bento repetia a palavra em silêncio quando ela desligava e ficava olhando para o pé de peque que ele e Marlene tinham plantado juntos quando eram recém-casados. Que futuro uma árvore precisa ter para justificar ficar de pé? Cido, o filho mais novo, tinha uma abordagem diferente. Cido falava em dinheiro. Aquele terreno vale muito, pai. A gente podia vender, dividir. O senhor ficava bem servido para o resto da vida. Zé Bento ouvia, assentia e não respondia nada. Não porque concordava, mas porque tinha aprendido, nesses 6 anos de solidão, que algumas conversas não levam a lugar nenhum e que o silêncio é uma forma de encerrar sem briga. Ele não era um homem amargo. Era importante entender isso. Zé Bento não resmungava, não vivia de cara fechada, não tratava mal ninguém. Quando o vizinho dito Carreiro aparecia para pedir emprestado a enxada, Zé Bento dava a enxada e ainda oferecia café. Quando a mulher do armazém perguntava como ele estava, ele respondia que estava bem e perguntava de volta. Era educado, tranquilo, correto. Só que tinha erguido ao redor de si mesmo uma cerca invisível, daquelas que não têm porteira. Deixava as pessoas chegarem perto o suficiente para serem tratadas com gentileza, mas não o suficiente para machucarem quando fossem embora. Marlene tinha sido a única pessoa que ele tinha deixado entrar de verdade. E quando ela foi embora, Zé Bento decidiu, sem dizer em palavras, que não ia mais abrir exceção. Aquele agosto estava seco demais.
A região inteira estava. 3 meses sem chuva significativa, o rio baixo, o pasto amarelado, o chão rachado em fendas que pareciam bocas pedindo água. Zé Bento tinha perdido 2 bezerros no mês anterior. Desidratação, e os 2 bois de trabalho que restavam, Trovão e Ventura, estavam magros demais para o que precisavam ser. Naquela noite de terça-feira, ele tinha jantado cedo, um arroz temperado com alho, um pedaço de carne seca que ele mesmo tinha feito, um café preto. Lavou a louça, apagou o fogão a lenha, verificou se a brasa tinha esfriado direito. Esse era um hábito que Marlene tinha, e que ele tinha herdado dela como se herdasse uma roupa, alguma coisa que ela tinha deixado para trás sem querer. Deu uma última volta no terreiro. Olhou para o céu seco e sem estrelas, ouviu o silêncio do sítio e foi dormir. Ele não soube o que acordou primeiro, o cheiro ou o calor. O cheiro veio antes da consciência. Aquele cheiro específico de madeira velha pegando fogo, que é diferente de fogueira, diferente de queimada de roça. É um cheiro que tem urgência, que entra pela narina e vai direto para a parte do cérebro que não raciocina. A parte que só sabe uma coisa: levanta, agora. Zé Bento sentou na cama. O quarto estava laranja. Não era a luz da lua, era reflexo. Ele foi até a janela e viu. O paiol estava em chamas. As labaredas já tinham passado de 2 metros de altura, lambendo as ripas de madeira seca que ele tinha guardado para consertar o telhado. O vento, aquele vento seco de agosto que não traz chuva, só traz seca, estava soprando em direção à tulha de milho. Zé Bento saiu descalço, não pensou em sapato, não pensou em nada, foi direto para o poço tentando calcular se tinha tempo de encher o balde e jogar água antes que a tulha pegasse. Não tinha. Quando chegou na boca do poço, a tulha já estava fumegando na beira do telhado. Ele encheu o balde assim mesmo e jogou, e viu a água evaporar antes de chegar na madeira quente. Foi nesse momento que ele entendeu. Não era possível salvar. Zé Bento ficou parado no meio do terreiro, com o balde vazio na mão, vendo o fogo se espalhar. Viu o paiol ir, viu a tulha ir. Viu as chamas alcançarem o galinheiro, as galinhas gritaram de um jeito que ele nunca ia esquecer, e depois o curral de madeira onde Trovão e Ventura estavam presos. Ele foi até lá ainda, quebrou o trinco na força, abriu o portão e empurrou os bois para fora. Eles saíram em disparada, desaparecendo no escuro do pasto. Pelo menos isso. Quando ele virou, a casa estava pegando. A faísca devia ter viajado no vento. Tinha pousado no telhado de palha do alpendre e de lá tinha descido pelas ripas velhas da varanda. Zé Bento ficou olhando as chamas subirem pela parede da casa onde tinha nascido, onde tinha crescido, onde tinha se casado com Marlene, onde tinha visto os filhos darem os primeiros passos, onde Marlene tinha morrido, quietinha, de mão dada com ele, numa manhã de março, com cheiro de café passado. Ele não correu para dentro tentar salvar coisa nenhuma. Ficou parado. Não era paralisia de medo. Era outra coisa. Era o reconhecimento de que algumas coisas, quando começam a ir, vão, e que tentar segurar é só uma forma de se machucar junto. Zé Bento tinha aprendido isso quando Marlene adoeceu. Tinha segurado, tinha lutado, tinha tentado tudo que o dinheiro alcançava e que a esperança sustentava. E ela tinha ido do mesmo jeito. O fogo não pergunta o que você acha. A casa foi levando a vida inteira. Levou a cama onde ele dormia, a mesa onde ele e Marlene tinham comido juntos por 32 anos, a cômoda onde ela guardava as roupas de domingo, a foto do casamento que ficava pendurada na sala, o violão que ele não tocava mais, mas que não conseguia jogar fora. Levou as paredes, o telhado, as janelas, levou tudo, exceto o casaco que estava pendurado do lado de fora da porta, num gancho de ferro que sobrou de pé entre os escombros ainda fumegando. E no bolso do casaco, o terço que Marlene tinha dado para ele quando se casaram, plástico branco, desgastado de tanto ser rezado. Aquilo sobrou.
Zé Bento pegou o casaco, enfiou as mãos nos bolsos, sentiu o terço entre os dedos. Ficou ali de pé, no meio do terreiro, vendo a casa virar cinza até o fogo se cansar. Ela apareceu quando as chamas já tinham baixado, mas o calor ainda pulsava nas ruínas. Zé Bento não tinha ouvido o passo dela se aproximando. Estava sentado numa pedra no canto do terreiro, o casaco jogado nos ombros, olhando para o amontoado de escombros que a casa tinha virado, quando uma voz disse: "O senhor está bem?" Ele levantou os olhos. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Cabelo grisalho preso num coque simples, um pouco desfeito de quem tinha saído com pressa. Vestido escuro de algodão, um balde na mão. Um balde de verdade, de metal, com água que ela devia ter trazido do sítio vizinho, porque o poço de Zé Bento ficava do outro lado dos escombros, e ela não teria como ter chegado lá. Ela estava de chinelo. Devia ter vindo correndo pela estrada de terra quando viu o brilho do fogo do alto da ladeira. Zé Bento a conhecia de vista. Todo mundo se conhecia de vista por ali. Benedita, a viúva do finado Argemiro, morava no sítio que ficava do outro lado da cerca dos fundos, uns 500 metros morro acima. Ele e ela nunca tinham trocado mais de 10 palavras. "Tô", ele respondeu. A voz saiu rouca, seca, como se ele não tivesse falado em horas, o que era verdade. Benedita olhou para o que restava da casa. Seus olhos percorreram os escombros sem pressa, com um olhar que Zé Bento não soube definir direito. Não era pena. Não era aquela curiosidade de quem quer ver desastre alheio. Era um olhar de quem reconhece alguma coisa. "Eu vi o fogo lá de casa", ela disse. "Tentei chamar o dito carreiro no caminho, mas a casa estava apagada. Vim assim mesmo." Zé Bento assentiu devagar. Ele não sabia o que dizer. Não era que fosse ingrato, era que as palavras não estavam chegando. O que acontece com o idioma de uma pessoa quando ela perde tudo de uma vez? Benedita pousou o balde no chão. Sentou numa pedra a alguns metros dele, sem perguntar licença, sem fazer cerimônia. Ficou olhando para o fogo, que ainda lambia os últimos pedaços de madeira. Não falou nada por um bom tempo. E foi esse silêncio, mais do que qualquer coisa, que Zé Bento notou. A maioria das pessoas, diante de um silêncio pesado, tenta preenchê-lo. Dizem coisas que não significam nada porque o silêncio as desconforta. Benedita ficou quieta, do jeito de quem sabe que às vezes a presença já é suficiente. Do jeito de quem já sentou em silêncio do lado de alguém que estava sofrendo e aprendeu que palavra demais às vezes atrapalha. Eles ficaram assim até o céu começar a clarear no leste. "O senhor tem onde ficar?" ela perguntou, quando o azul escuro do horizonte começou a se misturar com um rosa fraco. "Ainda não sei." Zé Bento olhou para o casaco nas mãos. "Vou pensar. Minha casa tem um quarto sobrando." Ele olhou para ela. Era uma oferta direta, sem rodeio, sem aquele tom de quem está fazendo um favor enorme e quer que a pessoa saiba. Era o tom de quem está dizendo uma coisa prática, porque a coisa prática precisa ser dita. "Não quero dar trabalho." "Não é trabalho." Ela se levantou, pegou o balde. "É um quarto vazio que não faz nada." Zé Bento ficou em silêncio por um momento. Depois, pela primeira vez naquela noite, ele olhou direto nos olhos dela. Eram olhos castanhos, sérios, que não fugiam do olhar de volta. "Por que a senhora veio?" ele perguntou. "Com um balde, no meio da madrugada, sozinha?" Benedita pensou por um momento. Depois respondeu com a simplicidade de quem não vê sentido em complicar, porque o fogo estava aceso e o senhor estava sozinho. Zé Bento não respondeu, mas algo, lá dentro, no lugar onde ele tinha construído a cerca sem porteira, algo se moveu, apenas um pouco, como um portão enferrujado que range quando alguém empurra devagar, sem força, só testando se ainda é possível abrir. O sol nasceu sobre os escombros fumegantes do sítio de Zé Bento naquela manhã de agosto. E nas cinzas ainda quentes,
Começou uma história que ninguém tinha planejado. Dalva chegou no dia seguinte, antes do meio-dia. Zé Bento estava sentado na soleira da casa de Benedita. Ela tinha insistido. Ele tinha acabado aceitando, mais por esgotamento do que por vontade, quando ouviu o barulho do carro na estrada de terra. Reconheceu o som antes de ver. Era o motor do Gol vermelho da filha, que ela dirigia sempre acima do razoável para as condições da estrada. O carro parou no que tinha sido o portão do sítio. Dalva saiu correndo. 42 anos, cabelo curto, aquela expressão de quem já tomou uma decisão antes de ouvir o outro lado. Meu Deus, pai! Ela olhou para os escombros. A casa era só um retângulo de cinza e pedaço de parede de pé. Meu Deus! Zé Bento se levantou devagar. Eu tô bem, Dalva. O senhor tá bem. Ela repetiu as palavras como se fossem uma ofensa. A casa sumiu, os bois fugiram, o paiol virou pó e o senhor tá bem sentado na varanda alheia. Tô, ele confirmou. Ela veio até ele, abraçou com aquela força de quem está aliviado e bravo ao mesmo tempo, e ficou assim por um momento. Zé Bento deu uns tapinhas nas costas dela, do jeito que sempre fez quando ela era pequena e tinha pesadelo. Já liguei pro Cido. Ele vem amanhã. Dalva se afastou, enxugou os olhos com as costas da mão. Pai, o senhor precisa vir para a cidade. Ainda não tomei decisão nenhuma. Que decisão? Olha isso aqui. Ela abriu os braços para o terreiro vazio. Não tem mais nada. Tem o terreno. Terreno não é casa. Terreno não é vida. A voz dela tinha aquela mistura de preocupação genuína e impaciência que Zé Bento conhecia desde que ela tinha uns 15 anos. Dalva nunca soube ser só uma coisa de cada vez. O senhor veio para o mundo com o quê? A roupa do corpo e o terço da mamãe. É assim que o senhor quer continuar? Zé Bento não respondeu. Olhou para o terreiro. Olhou para as cinzas. Deixa eu pensar, Dalva. Pensar o quê, pai? Ela baixou a voz, e aí veio a parte que ela tinha preparado no caminho. Zé Bento sentiu isso. Eu conversei com o Cido. A gente pode vender o terreno. Tem um comprador lá da cidade que paga bem por terra aqui na região. Com esse dinheiro o senhor se instala bem, compra um apartamentinho, fica perto dos netos. Eu não quero apartamento. O senhor nem sabe o que quer. Isso machucou. Não muito. Zé Bento tinha aprendido a absorver pancadas sem mostrar, mas machucou, porque havia uma verdade incômoda ali dentro. Ele realmente não sabia o que queria, não sabia fazia 6 anos. Não vende nada ainda. A voz dele saiu mais firme do que ele planejava. Nada. Você me ouviu? Dalva ficou em silêncio. Depois assentiu. Contrariada, mas assentiu. Foi nesse momento que Benedita apareceu na porta com uma bandeja. 2 copos de suco de laranja, feito na hora, cor de ouro. Ela olhou para Dalva com aquela calma dela, que não era frieza, era só equilíbrio. A senhora deve ser a Dalva. Seu pai falou de você. Senta aqui na varanda, que tô aquecendo o almoço. Dalva olhou para Benedita, olhou para o pai. Olhou de volta para Benedita. A senhora é vizinha? Sou. Benedita pousou a bandeja no banco de madeira. Fui eu que vi o fogo primeiro. Vim ver se podia ajudar. Havia uma qualidade no modo como Benedita dizia as coisas que fechava o assunto sem ser rude. Não era arrogância. Era simplesmente a segurança de quem não precisa se justificar. Dalva pegou o suco, murmurou um obrigada e ficou quieta por um tempo, o que para quem conhecia Dalva era quase um milagre. Cido chegou no dia seguinte, como prometido. Era diferente da irmã, mais baixo, mais largo, o bigode que ele achava que o fazia parecer mais sério, mas que Zé Bento sempre achou que o fazia parecer mais jovem. 38 anos, trabalhava numa empresa de materiais de construção na cidade, sabia o preço de tudo e o valor de quase nada. Ele andou pelos escombros com o celular na mão tirando foto.
Zé Bento o observou do terreiro sem dizer nada, deixando o menino processar do jeito dele. Pai, Cido disse quando voltou, eu fiz uns cálculos. Já imaginei. O terreno aqui tem uns 40 alqueires, certo? Com acesso à estrada, água de mina, pasto já formado. Ele mostrou a tela do celular, uns números que Zé Bento não tentou ler. Eu liguei para um corretor. Ele disse que, dependendo do comprador, dá para conseguir um bom valor. Daria para dividir bem entre eu, a Dalva e o senhor. Cada um ficava bem servido. Dividir entre você, a Dalva e eu. Zé Bento repetiu devagar. Você está me colocando na lista de herdeiros do que ainda é meu. Cido corou. Não tinha percebido como tinha soado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, Cido. Zé Bento não estava com raiva. Estava apenas cansado. Você quis dizer que viu uma oportunidade e está querendo aproveitar. Isso é coisa de você, não é coisa ruim. Mas não é o que eu quero. O que o senhor quer, então? Cido abriu os braços, um gesto que lembrava muito Dalva. Aquele hábito dos dois de pedir resposta como se a resposta fosse óbvia. Reconstruir tudo isso? Com que dinheiro? Com que energia? O senhor tem quase 60 anos, pai. 58. É a mesma coisa. Não é. Ficaram em silêncio. Uma garça passou alto no céu branco de calor. Zé Bento a acompanhou com os olhos até sumir atrás da linha do morro. Me dá um tempo para pensar, ele disse por fim. 2, 3 dias. Depois a gente conversa de novo. Cido quis argumentar. Zé Bento viu isso no rosto do filho, a resposta pronta, o argumento preparado. Mas alguma coisa no tom do pai fez Cido engolir. Ele assentiu, guardou o celular no bolso e foi encontrar a irmã. Zé Bento ficou sozinho no terreiro. O sol estava quente nas costas dele. As cinzas tinham esfriado completamente durante a noite. Eram só cinza agora, uma camada cinza sobre a planta da casa que ele sabia de cor. A sala, a cozinha, o quarto, a varanda dos fundos onde ele e Marlene tomavam café de manhã, olhando para o pomar. Ele caminhou devagar até o centro do que tinha sido a sala. Ficou parado ali, no meio das cinzas, olhando ao redor. Havia pedaços retorcidos de metal, os pés da cama, a estrutura do fogão. Havia cacos de louça, um fragmento de espelho que tinha sobrado da moldura. Havia a cinza fina e a cinza grossa, e a cinza que o vento movia aos poucos em direção ao pomar. Ele começou a andar devagar pelos cômodos fantasmas, sentindo os pés na cinza. Entrou no que tinha sido a cozinha, parou onde ficava o fogão a lenha. Você conseguia saber pelo formato da cinza mais compacta, pelo fragmento da chapa de ferro que restou. Entrou no corredor, chegou no quarto. Foi ali que ele viu. Era uma lata de biscoito, daquelas antigas de folha de Flandres, com tampa de encaixe, que as pessoas guardavam desde os anos 50 porque eram fortes e fechavam bem. A lata tinha uma cena pastoral pintada na tampa. Pastores, ovelhas, montanhas azuis. Mas a pintura estava quase toda apagada de tanto tempo. A lata em si estava enegrecida pelo fogo, deformada levemente de um lado pelo calor, mas fechada, ainda fechada. Estava embaixo do que tinha sido a cama, num canto onde o calor evidentemente não tinha chegado com força total. Protegida pelos escombros que desabaram em volta. Zé Bento se abaixou devagar, os joelhos protestando como sempre protestavam. Pegou a lata nas 2 mãos. Estava pesada, sacudiu levemente. Havia algo sólido lá dentro. Não estava vazia. Ele ficou parado, agachado no meio das cinzas, segurando aquela lata. Não conhecia aquela lata. Em 32 anos de casamento e 6 de viuvez, em quase 60 anos, vivendo naquela casa, ele nunca tinha visto aquela lata. E Marlene nunca tinha mencionado nada parecido. Tentou abrir.
A tampa estava agarrada pelo calor, deformada levemente. Ele forçou com os polegares, a lata cortou um pouco a pele. Ele mal percebeu. E depois, com um estalo seco, a tampa cedeu. Dentro havia dinheiro. Não muito pelo padrão de hoje, mas havia. Cédulas dobradas com cuidado, organizadas por valor, com um elástico ao redor de cada maço. Havia também algumas moedas antigas, e embaixo de tudo, dobrado várias vezes, um papel. Zé Bento tirou o papel com cuidado. As mãos tremiam levemente. Ele notou isso como quem nota o vento, de longe. Desdobrou. Era carta. Letra de Marlene. Aquela caligrafia redonda e cuidadosa que ela tinha aprendido na escola da missão e que nunca tinha mudado em toda a vida. Zé Bento, se você está lendo isso, é porque eu já fui. Faz tempo que eu preparei essa lata. Fui guardando aos poucos, do dinheiro do leite que você me deixava administrar ao longo dos anos. Não contei porque você ia brigar, dizendo que não precisava, que você dava conta de tudo. Mas eu guardei assim mesmo, porque eu te conheço e porque eu sabia que um dia você ia precisar de um começo. Zé Bento parou de ler. Ficou parado ali agachado nas cinzas, com a carta nas mãos, e sentiu alguma coisa se mover no peito com uma força que ele não esperava. Não era choro. Ainda não era. Era aquela pressão antes do choro. Aquela onda que sobe e que você tenta segurar com toda a força que tem, e às vezes consegue e às vezes não. Ele respirou fundo. Continuou lendo. Você vai querer ficar sozinho. Eu sei. É o que você faz quando dói muito. Você fecha a porta e fica quieto e espera a dor passar sozinha. Mas meu amor, tem dor que não passa sozinha. Tem dor que precisa de companhia para ir embora. Esse dinheiro é para você recomeçar, não para ir embora dali, não para deixar a terra. Sei que você não vai largar a terra nunca na vida. Mas para você consertar o que precisar ser consertado, para você não depender dos meninos, para você ter escolha. E Zé, deixa alguém entrar, por favor, você merece companhia. Você foi um homem bom comigo a vida inteira, e eu não quero que você desperdice o que sobra sendo sozinho por teimosia. Te amo até onde eu estiver. Marlene. Zé Bento ficou agachado nas cinzas por um tempo que ele não soube medir. Depois se levantou devagar, dobrou a carta, colocou de volta na lata, fechou a tampa com cuidado. Ficou em pé no centro do que tinha sido o quarto dele e de Marlene, segurando a lata contra o peito com as duas mãos. O sol estava alto. As cinzas tinham aquele cheiro específico de coisa queimada que o vento ainda não tinha espalhado todo. Lá longe, no pasto, ele conseguia ouvir o sino do pescoço de Trovão. O boi tinha voltado sozinho durante a madrugada e estava pastando tranquilo como se nada tivesse acontecido. Zé Bento olhou ao redor uma vez, depois caminhou devagar em direção ao sítio de Benedita com a lata debaixo do braço. Benedita estava na horta quando ele chegou. Ajoelhada entre os pés de couve, tirando mato com aquelas mãos que pareciam saber exatamente onde puxar, sem machucar o que devia ficar. Ela levantou a cabeça quando ouviu o passo dele. Olhou para a lata. Não perguntou nada. Zé Bento sentou no toco de madeira que ela usava de banco na beira da horta. Ficou segurando a lata no colo. Encontrei isso nas cinzas, ele disse. Era da Marlene. Eu não sabia que existia. Benedita se sentou de lado no canteiro, as mãos sujas de terra no avental. Esperou. Tinha dinheiro. Ela guardou ao longo dos anos sem me contar. Ele passou o polegar na tampa da lata. E tinha uma carta. Benedita ficou quieta. Ela sabia que eu ia ficar sozinho. A voz de Zé Bento estava estranha, diferente, como se estivesse vindo de um lugar mais fundo do que de costume. E ela pediu para eu não desperdiçar o que sobra, sendo sozinho por teimosia. Essas palavras exatas. Silêncio. A senhora perdeu o marido faz quanto tempo? Ele perguntou de repente. A pergunta pegou Benedita de surpresa.
Ele viu isso num leve enrijecimento dos ombros dela. Mas ela respondeu sem desviar. 8 anos. Como foi? Ela ficou olhando para os pés de couve por um momento. Difícil de um jeito diferente do que as pessoas pensam. Ela escolheu as palavras devagar, como quem pesa cada uma antes de colocar para fora. As pessoas pensam que quando o marido não é um homem bom, quando vai embora, fica mais fácil, que é alívio. Zé Bento não disse nada, deixou o espaço aberto. E tem alívio, sim. Ela arrancou um mato pequeno, jogou de lado. Mas tem outras coisas também. Tem a vergonha de ter ficado tanto tempo. Tem a pergunta que não sai da cabeça. Por que eu aguentei? Que defeito tem em mim que eu deixei? Ela sacudiu a cabeça levemente. Essas perguntas são mais difíceis de carregar do que a saudade. Zé Bento olhou para ela com um cuidado que ele mesmo não esperava sentir. A senhora não tem defeito nenhum. Benedita deu um sorriso pequeno, sem alegria completa. É o que a cabeça sabe. Ela bateu levemente no próprio peito. O coração demora mais para aprender. Ficaram em silêncio. A brisa movia as folhas da couve. Uma borboleta amarela pousou no canteiro e foi embora. Por que a senhora veio naquela noite? Zé Bento perguntou de novo. Era a segunda vez que ele fazia essa pergunta. De verdade, Benedita virou para ele. Porque eu sou a única pessoa aqui na redondeza que mora mais longe da estrada do que o senhor. E se eu vi o fogo do lugar onde eu estava, ninguém mais viu. Ela disse isso como se fosse simples. Então, ou eu vinha, ou o senhor ficava sozinho com aquilo. E a senhora não pensou 2 vezes? Pensei. E veio assim mesmo. E vinha assim mesmo. Zé Bento ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou para a lata no próprio colo. Marlene pediu uma coisa para mim nessa carta, ele disse. Pediu que eu deixasse alguém entrar. Benedita não respondeu, mas também não desviou o olhar. Eu não sei se eu sei fazer isso mais, ele continuou. Faz muito tempo. Ele pausou. Mas eu acho que eu precisava falar para alguém o que estava nessa carta. E a senhora foi a primeira pessoa em que eu pensei. Era uma confissão pequena, mas para Zé Bento era enorme. Benedita ficou olhando para ele por um tempo. Depois se levantou, bateu a terra das mãos no avental e disse com aquela voz direta dela: O senhor vai querer café? E havia nessa pergunta simples, nessa oferta de coisa concreta, nessa recusa de tornar o momento maior do que ele conseguia ser. Uma gentileza que Zé Bento sentiu descer pelo peito que nem água fresca. Vou querer, ele disse, e os dois foram para dentro. Cido e Dalva foram embora no 3º dia. Não satisfeitos, mas foram. Antes de sair, Dalva ficou parada no terreiro por um tempo, olhando para os escombros com aquela expressão de quem está tentando aceitar uma coisa que não aceita. Depois virou para o pai e disse, mais baixo do que de costume, O senhor sabe que a gente se preocupa de verdade, né? Não é só dinheiro. Eu sei, Dalva. É que a gente não quer ver o senhor sozinho aqui, longe de tudo, sem nada. Eu sei. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois abraçou de novo. Aquele abraço dela, que era sempre um pouco mais forte do que precisava ser, como se quisesse apertar o pai com força suficiente para ele não evaporar. Liga quando tomar alguma decisão. Ela se afastou, enxugou os olhos de novo. Não some. Não vou sumir. Cido deu um aperto de mão. Era o jeito dele, nunca tinha sido de muito abraço, e disse que qualquer coisa é só falar. Zé Bento assentiu. Os dois entraram no carro. O Gol vermelho sumiu na curva da estrada de terra e o silêncio do sítio voltou como sempre voltava. De uma vez, completo, como se nunca tivesse ido. Zé Bento ficou parado no terreiro por um tempo. Então, foi até o sítio de Benedita. Ela estava na varanda consertando um forro de cadeira de palha, com aquela concentração quieta que ela colocava em tudo. Levantou os olhos quando ele chegou no portão. Foram embora?
Foram. E o senhor tá como? Zé Bento sentou no banco de frente a ela. Ficou olhando para as próprias mãos por um momento. As mãos grossas, marcadas pelo trabalho, que tinham construído cerca, plantado roça, segurado as mãos de Marlene no fim. Eu vou reconstruir. Benedita não pareceu surpresa. Continuou trançando a palha, os dedos se movendo com aquela precisão de quem fez isso 1000 vezes. Eu achei que o senhor ia dizer isso. Os filhos não vão gostar. Os filhos têm a vida deles. Ela disse isso sem julgamento, como quem observa um fato. Esse sítio é a vida do senhor. Era a vida minha e da Marlene. Continua sendo sua. Zé Bento olhou para ela. Havia algo na forma como Benedita falava que sempre o pegava de surpresa. Ela não tentava convencer, não argumentava, não enfeita, dizia o que via. Era uma qualidade rara num mundo em que todo mundo quer te persuadir de alguma coisa. Eu tenho dinheiro para recomeçar, ele disse. O que a Marlene guardou. Dá para construir uma casa menor, mais simples. Dá para comprar 2 bois de volta, repor o que o fogo levou. Ele pausou. Mas vai precisar de ajuda. Eu sozinho não consigo erguer paredes. O dito Carreiro ajuda. E o filho do dito também. Benedita disse, ainda trançando. Eles já ajudaram aqui quando meu telhado afundou. São de confiança. A senhora conhece todo mundo por aqui. Moro aqui a vida inteira. Zé Bento ficou em silêncio. O vento movia as folhas do pé de manga no canto do quintal. Uma jurite cantou em algum lugar atrás da cerca. Benedita. Ela levantou os olhos. Obrigado. A palavra saiu simples, sem enfeite. Por ter vindo naquela noite. Por ter deixado eu ficar. Por não ter tentado me convencer de nada nesses 3 dias. Benedita ficou olhando para ele por um momento. Depois voltou para a palha. O senhor não precisa agradecer por isso. Preciso, sim. Ela não respondeu. Mas havia um quase sorriso no canto da boca dela, que Zé Bento decidiu guardar, sem saber ainda por quê. Vilarinhos pequenos têm memória longa e boca rápida. A notícia do incêndio tinha se espalhado no mesmo dia. Fumaça daquela altura, num agosto seco, era impossível de ignorar. Todo mundo sabia que o sítio do Zé Bento tinha pegado fogo, mas o que o vilarejo não sabia, e portanto foi inventando aos poucos, era o resto. Na venda do seu Aristides, 3 dias depois do incêndio, a conversa era essa. Dizem que o Zé Bento perdeu tudo, os bois, a casa, a plantação. Tudo? Perguntou uma senhora de lenço na cabeça. Tudo. O informante baixou a voz com a satisfação de quem tem exclusividade. E dizem que ele está morando na casa da Benedita. Silêncio. Da Benedita viúva? Essa mesma. Mais silêncio. O tipo de silêncio que é, na verdade, um monte de pensamento acontecendo ao mesmo tempo. Nossa! A senhora do lenço assimilou. Quem diria? Esse tipo de conversa chegou até Benedita por um caminho indireto e inevitável. A sobrinha da mulher do dito Carreiro, que tinha ouvido na fila do armazém e achou que Benedita devia saber. Benedita ouviu, agradeceu e foi plantar cebola. Quando Zé Bento chegou naquela tarde, ele tinha passado o dia no terreno com dito Carreiro, avaliando o que era possível reaproveitar dos escombros. Ela estava na horta com a enxada. Ele percebeu alguma coisa diferente no jeito dela. Não era exatamente fechado, mas havia uma tensão que não estava lá de manhã. — O que foi? Ele perguntou. Benedita pausou com a enxada no ar. Tão falando do senhor no vilarejo. Tô esperando isso faz dias. Tão falando de mim também? Zé Bento ficou quieto. Que a gente tá morando junto. Benedita enfiou a enxada na terra. Que eu sou aproveitadora. Uma mulher que não soube cuidar do próprio marido foi se meter na vida do viúvo do vizinho. Quem falou isso? Não importa quem falou.
Importa que vai circular. Ela virou para ele. Nos olhos dela havia raiva, mas havia também algo que Zé Bento reconheceu. Era o cansaço de quem já foi julgado antes e sabe exatamente como dói. Eu fiquei com um homem ruim a vida inteira porque tinha medo do que iam falar se eu fosse embora. A voz dela estava firme, mas havia um tremor embaixo. E no fim eles falaram do mesmo jeito. Falaram que eu tinha ficado porque me convinha, que ele me batia porque eu provocava, que eu era fraca, que eu era isso e aquilo. Zé Bento ficou parado, ouvindo. Eu não tenho mais energia para isso, ela disse, para ficar medindo cada passo, porque alguém vai interpretar do jeito errado. Então não mede. Ela olhou para ele. É fácil falar. Não é fácil, ele admitiu, mas é simples. A senhora não fez nada errado. Eu não fiz nada errado. Ele deu um passo em direção a ela. E se alguém tem problema com isso, o problema é deles. Benedita ficou olhando para ele por um longo momento. O senhor fala como se fosse simples assim. Eu falei que é simples, não falei que é fácil. São coisas diferentes. Ela ficou em silêncio. Depois, muito devagar, a tensão nos ombros dela foi diminuindo. Como uma corda que vai sendo afrouxada aos poucos. Tô com raiva, ela disse mais baixo. Eu sei, eu também ficaria. E tô com medo. Essa última palavra saiu como se custasse. Zé Bento entendeu que ela não era do tipo que admitia medo facilmente. De quê? Ela demorou para responder. A enxada ficou parada na terra. De me importar de novo com o que as pessoas pensam. Ela olhou para o chão. De deixar que isso me impeça de fazer o que é certo. Zé Bento ficou parado. O que é certo nesse caso? Ele perguntou com cuidado. Benedita levantou os olhos para ele. E havia ali uma resposta que nenhum dos dois disse em voz alta, mas que os dois ouviram do mesmo jeito, clara como sino. Dito Carreiro apareceu na segunda-feira com o filho, o Dito Menor, apelido que havia ficado mesmo depois que o menino tinha crescido e ficado mais alto que o pai, e mais 2 peões que trabalhavam na propriedade deles nos dias de folga. Zé Bento tinha comprado cal, tijolos e madeira com parte do dinheiro da lata. Tinha sido uma manhã inteira na cidade. A primeira vez que ele entrava num carro. O caminhão do Dito, desde o incêndio. O mundo da cidade parecia barulhento demais, rápido demais. Ele comprou o que precisava, recusou tudo que era supérfluo, voltou com a caçamba cheia e o silêncio de volta no peito. A casa nova seria menor do que a antiga. 2 quartos em vez de 3, cozinha integrada com a sala, varanda na frente. Mas seria sólida, tijolo e cimento, não pau a pique como a velha, e seria dele. Naquele primeiro dia de trabalho, Benedita apareceu às 9 da manhã com um bule de café e uma lata de biscoito caseiro. Não a lata de Marlene, uma lata comum, daquelas que sobraram da cozinha dela. Ela pousou no cavalete improvisado de madeira e disse para ninguém em especial que ia ter café e biscoito de hora em hora, e que quem quisesse era só chegar. Dito Carreiro, que a conhecia de longa data, acenou agradecido. Dito Menor olhou para ela, olhou para o Zé Bento e fez aquela cara que os jovens fazem quando estão juntando 2 mais 2. Zé Bento fingiu não ver. O trabalho era bom. Não no sentido de fácil. Era pesado, era suor, era o sol de agosto nas costas e a cal secando as mãos. Mas era bom no sentido de real. Cada tijolo assentado era uma parede que ia existir. Cada linha de alvenaria era um chão que ia aguentar. Havia algo profundamente satisfatório em construir uma coisa que você pode tocar, que responde às suas mãos, que fica quando você vai embora. Zé Bento trabalhou até o sol começar a descer. À tarde, quando os outros tinham ido embora e restavam só ele e o Dito Menor terminando de cobrir a argamassa do dia, o menino disse de passagem, sem parar de trabalhar:
A dona Benedita é boa pessoa. É, Zé Bento concordou. Ela ajudou minha mãe uma vez quando meu pai ficou doente. Ficou lá toda semana levando comida sem que ninguém pedisse. O dito menor pausou. Esse tipo de pessoa é difícil de achar. Zé Bento não respondeu, mas ficou com a frase. Naquela noite, depois do jantar, feito por Benedita, um frango caipira com quiabo que Zé Bento comeu 2 vezes, eles ficaram na varanda dela, como tinham ficado nos dias anteriores. A lua estava quase cheia. As cigarras cantavam no mato. A casa vai ficar boa, Benedita disse, olhando para o terreno, onde as primeiras paredes já tinham altura de joelho. Vai. Zé Bento balançou a cabeça. Vai demorar uns 2 meses, mas vai. O senhor vai ficar aqui até lá? A pergunta era prática, mas havia algo embaixo dela. Se a senhora me aguentar, sim. Benedita virou para ele. Havia um lampejo de alguma coisa nos olhos dela. Divertimento, quase. Era a primeira vez que ele via isso. Aguento, ela disse simplesmente. Zé Bento olhou para ela naquela luz de lua. Havia algo acontecendo entre eles que crescia devagar, como planta que vai empurrando a terra de cima sem pressa, sem barulho, só empurrando. Ele sentia. Ela também sentia. Ele tinha certeza disso. Mas nenhum dos dois era do tipo de dizer antes de ter certeza. Nenhum dos dois era do tipo de pular cerca antes de abrir o portão. Havia uma pergunta que Zé Bento não fazia ainda. Não porque não soubesse a resposta, mas porque sabia que quando fizesse, tudo ia mudar. E ele estava aprendendo, naquela varanda, naquela lua, que algumas coisas precisam de tempo para se tornarem reais, que não adianta apressar o que tem que amadurecer. Marlene sabia disso. Tinha escrito aquilo na carta, não a pressa, mas o convite. Deixa alguém entrar. Não tinha dito quando. Não tinha dito como rápido. Só tinha dito, deixa. E Zé Bento estava deixando. Devagar, tijolo por tijolo, café por café, silêncio por silêncio partilhado. Estava deixando. A casa ficou pronta numa sexta-feira de outubro, 2 meses e 3 dias depois do incêndio. O sol estava mais ameno, o ar tinha aquele cheiro de terra que anuncia chuva para dentro de poucos dias. O primeiro cheiro de chuva desde maio, que fazia a região inteira respirar de outro jeito. As paredes novas tinham aquela cor de tijolo claro que a cal ainda não tinha coberto todo. A varanda da frente era menor do que a da casa velha, mas tinha um banco de madeira que Zé Bento tinha feito com as sobras da madeira da cumeira e que ficava exatamente no ângulo certo para ver o pomar. Dito Carreiro e o filho assentaram a última telha antes do meio-dia. Desceram do telhado, tomaram um copo d'água, apertaram a mão de Zé Bento com aquela firmeza de homem que entende o peso do que ajudou a erguer. Foram embora com um aceno, sem cerimônia, como é o jeito correto de terminar um trabalho honesto. Zé Bento ficou sozinho na frente da casa nova. Era menor, era simples, mas era sólida. Ele tinha testado cada parede com a palma da mão durante a construção, a forma como você verifica se uma coisa vai aguentar. Ia aguentar. A janela da sala dava para o pomar de manga e de pequi. O pé de pequi que ele e Marlene tinham plantado juntos estava lá, intocado pelo fogo, já com frutos verdes no galho. Zé Bento colocou a mão no tronco do pequi. A casca era áspera, familiar. Eu reconstruí, ele disse em voz baixa, sem saber bem para quem estava falando. Para Marlene, talvez, ou para si mesmo, ou para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Reconstruí do jeito que você queria, menor, mais simples, mais firme. O vento mexeu nas folhas do pequi. E eu deixei. Ele continuou. A voz ficou mais baixa ainda. Tô deixando alguém entrar. Do jeito que você pediu. Ficou em silêncio por um momento com a mão no tronco. Obrigado, Marlene, pela lata, pela carta, por ter me conhecido melhor do que eu me conheço. Tirou a mão do tronco, respirou fundo.
Virou em direção ao sítio de Benedita. Ele a encontrou onde sempre a encontrava naquela hora da tarde. Na horta, com a enxada, com aquela concentração quieta dela que fazia tudo parecer simples. Ela levantou a cabeça quando ouviu o passo. Olhou para o rosto dele. Havia algo diferente ali. Ela sentiu antes de entender o quê. Acabou? Ela perguntou. Acabou. Ele parou na beira da horta. A casa está pronta. Benedita pousou a enxada no chão. Limpou as mãos no avental. Ficou olhando para ele. Eu vou lá, ver hoje à tarde, ela disse. Benedita, ela esperou. Zé Bento ficou em silêncio por um momento. Não porque não sabia o que dizer. Sabia. Tinha passado 2 meses sabendo, com aquela certeza que vai crescendo devagar e que em algum ponto vira grande demais para continuar ignorando. Ficou em silêncio porque estava procurando o jeito certo de dizer. Não o jeito bonito. Nunca foi homem de palavras bonitas. O jeito honesto. Eu não sei se eu sei fazer isso direito, ele começou. Faz muito tempo. E eu sei que a senhora também tem os seus motivos para ir com cuidado, os seus medos, o que o Argemiro deixou, o que as pessoas falam. Benedita não desviou o olhar. Mas eu passei 2 meses aqui do lado da senhora, tomando café feito por você, ouvindo você falar, ouvindo você calar, vendo você lidar com as coisas. Ele pausou. E eu sei o que eu sinto. Não é gratidão. Que gratidão eu tenho, mas é diferente. É outra coisa. É a coisa que faz a pessoa querer estar no mesmo lugar que a outra pessoa. Que faz o dia fazer mais sentido quando ela está por perto. O vento passou pela horta. As folhas de couve tremeram. Eu não estou pedindo pressa, ele disse. Não estou pedindo nada que a senhora não queira dar. Só estou dizendo o que é verdade. Porque a Marlene me ensinou que esconder o que é verdade é desperdício. Ele olhou direto nos olhos dela. Eu quero saber se a senhora quer tentar comigo. Devagar, do jeito que a gente achar certo. Benedita ficou olhando para ele. E Zé Bento, pela primeira vez em muito tempo, não ergueu nenhuma defesa. Ficou ali aberto, sem a cerca, sem o portão fechado. Era um lugar desconfortável, mas era o lugar certo. Ela demorou para responder. Quando respondeu, não foi com palavra nenhuma. Ela caminhou até ele. 2 passos, 3, e colocou a mão na mão dele. Não foi um gesto dramático. Foi o gesto de quem está fazendo uma escolha prática, concreta, real. A mão dela era calejada como a dele. Cheirava a terra de horta e a sabão. Zé Bento fechou os dedos ao redor da mão dela. Ficaram assim, parados na beira da horta, sem dizer mais nada. Não precisava de mais nada. A chuva veio 3 dias depois, como o cheiro de outubro tinha prometido. Veio de tarde, com aquela generosidade de chuva que chega depois de longa espera, grossa, barulhenta, cheirando a terra molhada, e a grama molhada, e a poeira molhada. O tipo de chuva que faz o mundo todo parecer que acabou de ser lavado. Zé Bento estava na varanda da casa nova quando começou. Sentou no banco de madeira que tinha feito com as sobras da cumieira e ficou olhando a chuva cair no pomar. As gotas batiam nas folhas do pequi com um barulho que ele conhecia de cor. A calha nova, que Dito Menor tinha insistido em colocar, dizendo que a velha era uma das razões pela qual o fogo tinha se espalhado tão rápido, conduzia a água com eficiência para um tonel que Zé Bento tinha instalado no canto da varanda. A casa aguentava. Ele ouviu o passo no terreiro antes de ver. Benedita apareceu debaixo do chapéu de palha que ela usava quando saía com chuva, com um panelão tapado com um pano de prato. Subiu os 2 degraus da varanda, pousou o panelão na cadeira do lado. Sentou. Fiz canja, ela disse. Parecia dia de canja. Parecia, ele concordou. Ficaram em silêncio, ouvindo a chuva. Havia uma paz naquele silêncio que Zé Bento levou um tempo para identificar. Não era ausência de coisa.
era presença. Era a paz de estar num lugar com outra pessoa e não precisar preencher o espaço, de poder ficar quieto e saber que o quieto não vai ser mal interpretado, não vai assustar, não vai ser tomado como rejeição. Era a paz que ele tinha tido com Marlene. Diferente, claro que diferente, porque toda pessoa é diferente e todo amor é diferente, mas da mesma família, da mesma espécie de coisa. Você ficou com medo aquela noite? Benedita perguntou de repente. Ele soube que ela estava falando do incêndio. Não na hora. Na hora eu só fiz o que precisava fazer. Ele olhou para a chuva. O medo veio depois, quando acabou. Quando eu fiquei sentado no terreiro vendo a casa virar cinza e percebi que não tinha mais nada. E aí? Aí você apareceu com um balde. Ele deu um meio sorriso. E o medo foi embora um pouco. Benedita ficou em silêncio por um momento. Eu também fiquei com medo, ela disse. Quando eu vi o fogo lá de casa, tive medo. Pensei, será que tem alguém preso lá dentro? Peguei o balde e saí correndo sem pensar direito. Sem pensar 2 vezes. Pensei. Ela repetiu o que tinha dito antes, mas agora havia um sorriso embaixo. E vim assim mesmo. Zé Bento olhou para ela. Você salvou mais do que você pensa naquela noite, ele disse. Benedita olhou de volta. Você também, ela respondeu. E a chuva continuou caindo, grossa e generosa, enchendo o tonel novo, lavando as cinzas que ainda restavam no terreiro, molhando o pomar, molhando o tronco do pé de pequi que tinha sobrevivido ao fogo sem ser tocado. Dalva ligou 1 semana depois, como ela sempre ligava. Pai, eu ouvi dizer que a casa tá pronta. Tá. E que o senhor tá namorando a vizinha. Zé Bento esperou para ver o tom que ia seguir. Eu quero conhecer ela, pai. A voz de Dalva estava diferente. Não era a voz de campanha de sempre. Era uma voz mais quieta. Se o senhor tá bem, eu quero ver. Você vem quando quiser. Semana que vem? Semana que vem tá bom. Houve uma pausa. Pai. A voz de Dalva ficou menor. O senhor parece diferente. Na voz, quero dizer. Mas... não sei. Mais descansado. Zé Bento ficou em silêncio por um momento. Pensou em como responder. Pensou na lata, na carta, na noite do fogo, no balde de Benedita, na casa nova de parede de tijolo, na mão calejada que tinha fechado na dele na beira da horta. Eu tô bem, Dalva, ele disse. Pela primeira vez em bastante tempo, eu tô bem de verdade. Ela ficou quieta. Depois disse só. Fico feliz, pai. Cido ligou 2 dias depois, mais rápido e mais prático que a irmã, como sempre. Pai, soube que a casa ficou pronta e que o senhor arrumou companhia. Arrumei. Então tá bom. Uma pausa curta. O senhor não vai vender o terreno? Não vou. Tá bom, ele repetiu. E havia algo na voz do filho que Zé Bento reconheceu como aceitação genuína. Cuida de si. Cuido. Zé Bento ficou com o telefone na mão depois que Cido desligou. Olhou pela janela da sala nova para o pomar. O sol da tarde pegava nos galhos do pequi de um jeito que fazia as folhas brilharem como se tivessem verniz. Havia uma coisa que ele estava entendendo, devagar, com aquela velocidade com que os entendimentos verdadeiros chegam. O fogo não tinha sido só destruição. O fogo tinha revelado. Tinha tirado de cima tudo que estava cobrindo o que importava. A carta de Marlene coberta pela cama, esperando ser encontrada. A presença de Benedita, que ele nunca teria conhecido de verdade se não precisasse da casa dela. A resistência dele próprio, que ele só tinha conseguido ver quando foi forçado a olhar para dentro. O fogo não tinha pedido licença para fazer isso. Não era gentil, não era justo, não era o jeito que ninguém escolheria. Mas às vezes as coisas que revelam são exatamente as que doem mais. Marlene sabia disso. Talvez fosse isso que ela tinha tentado dizer, com a carta, com a lata, com o dinheiro guardado em silêncio por anos, que existia um começo do outro lado de cada fim.
que a terra que queima é a mesma que brota, que vale a pena ficar e descobrir o que sobra. Zé Bento pousou o telefone na mesa nova, de pinho, mais simples que a de jacarandá que o fogo tinha levado, mas boa, e foi até a varanda. Benedita estava chegando pelo terreiro com uma muda de planta na mão, uma roseira, cor-de-rosa vivo, num vasinho de barro. Trouxe para botar na varanda, ela disse quando subiu os degraus. Varanda nova precisa de planta. Zé Bento olhou para a roseira, olhou para ela. Onde a senhora quer colocar? Benedita olhou ao redor da varanda, avaliando com aquele olhar prático dela. Apontou para o canto perto da janela da sala, onde o sol da manhã batia. Ali. Pega bem sol de manhã e fica protegida do vento do norte. Então ali, ele concordou. Ela foi botar a roseira no lugar. Ajeitou o vasinho, afastou um pouco, olhou de longe para ver se estava certo. Zé Bento ficou no banco de madeira, observando. Havia algo nessa cena, tão simples, tão pequena, que era exatamente o oposto do fogo. O fogo era rápido, barulhento, destruidor. Isso aqui era devagar, quieto, construtivo. Uma mulher escolhendo onde botar uma roseira na varanda de uma casa nova. Era começo. Era exatamente isso. O fogo não pergunta o que você acha. Ele chega, leva o que leva e vai embora. O que o fogo não sabe, o que o fogo nunca vai saber, é que às vezes o que sobra nas cinzas é mais valioso do que o que estava de pé. Uma lata, uma carta, uma mulher com um balde no meio da madrugada. A história de Zé Bento não é sobre o incêndio. É sobre o que ele fez com as cinzas. É sobre a escolha de ficar e construir de novo. É sobre aprender no fim da vida que a cerca que você ergue ao redor de si mesmo para se proteger também te mantém preso. E é sobre uma mulher que veio correndo com um balde, não porque alguém pediu, não porque era obrigação, mas porque o fogo estava aceso e ele estava sozinho. E às vezes é assim que o amor começa, não com flor e discurso, com balde e presença. Se essa história tocou você, deixa seu nome e sua cidade nos comentários. Eu leio todos. Inscreve no canal, porque aqui cada história é contada com o peso que ela merece. Com cheiro de terra, com tempo de verdade, com respeito por quem viveu. Até a próxima história.